Pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos à última live do nosso Dedo de Prosa, que tem sido tão bacana. Todo mundo está me dando um feedback super legal e eu estou muito feliz. Hoje é a nossa 10ª live, nós passamos por mais de 15 temas diferentes, né? Porque algumas lives tinha mais de um tema. Foi muito bacana ter estado com vocês em todas essas lives. Como vocês já sabem, é só um dedinho de prosa, então é uma live bem rapidinha, com duração de 30 minutinhos, onde eu compartilho a cada live um tema sobre o desenvolvimento infantil. Foi muito legal. Teve alguém aí que conseguiu participar de todas ou de quase todas? Nós falamos sobre bebês, falamos sobre autonomia e independência, falamos sobre habilidades motoras, falamos sobre elementos psicomotores, dei dicas que não estão nos livros. Na última live eu falei sobre a aula em si e o primeiro dia de aula. Foi uma live muito bacana. Todas as nossas lives estão salvas no YouTube. A cada semana a gente posta uma live. Então, para quem perdeu, é só correr lá no YouTube que tá tudo salva. E hoje é a nossa última live e nós vamos falar um pouquinho sobre alguns livros que eu gostaria de indicar para vocês. Então hoje é aquela live do print, né? Que eu vou mostrar a capa do livro. Vocês vão dar um print e depois quem se interessar vai adquirir para ler. Então eu separei algumas temáticas de livros aqui, um pouco relacionadas com o que a gente falou nessas últimas lives. E eu espero que vocês gostem do que eu separei aqui para você. Tem um bocadinho de livro aqui, claro que eu vou falar superficialmente sobre cada um, afinal é só um dedinho de prosa, né? Por favor, todo mundo clicando no coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho subindo, mais pessoas recebem informação de que a gente está online e podem participar desse momentinho com a gente, tá bom? Bom, então eu não poderia começar por outro livro, senão o meu favorito, que na verdade ele não é um livro de leitura igual romance, né? Ler página a página, embora eu já fiz isso com uma parte dele, mas é o livro do David Garrow, Educação Física Desenvolvimentista para Todas as Crianças. Ele é um livro bíblia, assim, ele é bem grandão, ele tem muita informação, então, por favor, deem o print. Quem printou, depois eu posto nos stories as capas que eu vou falar aqui hoje. Esse é um livro muito especial para mim, porque foi o primeiro livro que eu comprei, inclusive, nessa área de desenvolvimento infantil. E ele é um livro que fala basicamente tudo sobre coordenação motora, sobre habilidades motoras. Então, você que é personal kids ou você que trabalha com movimento, é muito importante ter esse livro. É um livro de consulta e ele é um livro onde ele fica até marcadinho aqui, né? Temos a nossa famosa ampulheta de Garrow que mostra as divisões, né? O que deve ser trabalhado em cada faixa etária. Então é um livro muito, muito, muito legal. Ele explica sobre habilidades motoras fundamentais, especializadas. Ele fala sobre os 3 tipos de habilidades, né? A gente tem a estabilização, deslocamento e manipulação. Então ele explica cada uma delas. Ele fala sobre todas as fases do desenvolvimento. É um livro muito, muito, muito legal e que é bem importante de se ter na sua biblioteca pessoal. Ele, na verdade, ele fala sobre cognição. Abrindo uma página que está marcada com alguma coisa aqui. Não sei o que é aqui agora. Mas é um livro com muita informação. Fala de avaliação, fala de me fugiu a palavra agora. De macrociclo, microciclo, mesociclo. Fugiu a palavra agora. Quem lembrar aí de tipo planejamento, né? Então é um livro realmente muito, muito, muito legal de se ter, ok? Então, ainda nessa linha de comportamento motor, de desenvolvimento motor, tem esse livro aqui que eu já indiquei algumas vezes. O autor dele é o professor Guilherme Lage, que foi o meu professor da graduação, junto com a professora Simara, que foi minha professora na pós-graduação, e ele é o comportamento motor nos transtornos do desenvolvimento. Ele é muito legal porque ele dá muitas informações sobre autismo, TDAH, TDC, e ele fala também sobre como aplicar, né, o comportamento motor para crianças, para pessoas com transtorno do desenvolvimento. Então, para quem não conhece ainda sobre esses transtornos, é um livro muito, muito bem escrito, tem participação de várias pessoas, e essas pessoas participaram
que participaram, cada uma está dentro de um capítulo, e eles, em geral, são pessoas do laboratório, do GEDAM, que é o Grupo de Estudo e Desenvolvimento Motor da UFMG. É um livro muito legal, um livro com várias anotações minhas, assim, várias coisinhas que eu marquei. E olha que legal, gente, que especial. Deixa eu ver se eu acho que esse livro tem uma participação especial minha. Olha que legal, Fernando Provetti. Dá para vocês verem aí. A minha professora, os meus professores me convidaram para fazer um relato. Existem vários relatos, eu não sabia do que se tratava o livro, fiz um relatozinho e eles colocaram aqui no livro. Foi muito legal, fiquei muito feliz e muito honrado. Então, print do livro. Esse é um livro que vale muito a pena ter, viu, gente? Todo mundo já printou aí? Por favor, gente, mandem aí nos comentários se vocês estão gostando do livro, se vocês já leram algum deles que algum dos que eu vou mostrar, tá bom? Então, comportamento motor nos transtornos do desenvolvimento. Muito, muito, muito legal. Bom, próximo livro. E aí, a gente vai passar agora um pouquinho para autismo, que são livros que eu gostei muito de ter lido, não são todos que eu tenho, separei só alguns, mas são livros que eu acho que vale a pena, né? Bom, então vamos lá. Esse aqui é um livrozinho meio romancezinho, ele é um livro francês, e olha que legal. Para quem conhece pouco sobre autismo ou não conhece as características do autismo ou do autista, ele é um livro em formato de quadrinhos, tá vendo? Ele conta a história de uma menina adulta autista, e aí conta o dia a dia dela, mostra ela no trabalho, mostra ela... os comentários tinham parado aqui, eu não estava conseguindo ver. Mostra o primeiro, está espelhado? Mas eu não vou conseguir desespelhar. O primeiro, que não deu para vocês pegarem, é o desenvolvimento, educação física desenvolvimentista para todas as crianças. Dá o print aí. Mesmo ficando espelhado, gente, depois dá para desespelhar no celular. Aí esse livro, então, A Diferença Invisível. Eu não sei se ele é fácil de achar, eu estava numa livraria e vi e comprei. Então ele mostra um pouquinho do dia a dia. Ela é uma adulta autista, ela no trabalho, ela no dia a dia dela, com outras pessoas, a dificuldade com sons. Então é muito interessante para a gente pensar um pouquinho no autista adulto, né? Porque a gente fica muito focado na criança e esquece que essa criança cresce, né? Então é muito, muito legal também para quem está querendo conhecer sobre esse mundo do autismo, né? Ainda falando do autismo, todo mundo conseguiu dar print? Então, dá o print. Lembrando, aí, ó, ela é uma adulta de 27 anos, esse livro se passa na França e é um livro de quadrinhos, tá vendo? Embora ele seja um pouquinho grossinho, ele é um livro que a gente lê muito rápido porque ele é todo de figuras, né? Então são balãozinhos de mensagem, de texto, é um livro muito gostosinho, eu gostei muito de ler. Acho que eu até vou ler ele de novo depois. Ainda sobre o autismo, gente. Cadê? Os de autismo estão aqui. Esse aqui foi o primeiro livro de autismo que eu comprei e que eu li quando eu não sabia absolutamente nada sobre autismo, né? Eu estava começando a trabalhar nessa área e eu não sabia nada. Então, ele é do Dr. Gustavo Teixeira, Manual do Autismo. Dá o print aí, todo mundo. Ele é um livro muito simples. Ele é um livro simples para quem está começando, para quem não sabe absolutamente nada sobre autismo e quer conhecer esse universo. Então, ele passa por várias partes, né? Ele passa pela história, a história do diagnóstico, assim, da descoberta do autismo, como chegou até hoje, ele fala sobre a mães geladeiras, ele conta um pouquinho mesmo sobre como passou dos primeiros diagnósticos, quando era ainda psiquiátricos, para o espectro do autismo, né? E aí ele fala também, de maneira tudo muito superficial, tudo muito rapidinho, ele mostra, por exemplo, quer ver? Eu até tenho separado aqui, quais são os tratamentos ou as intervenções que são feitas. Então fala um pouquinho de método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, floor time, método PECS, que são das figurinhas, que mais? Mediador escolar, enfim, ele fala um pouquinho sobre tudo dentro do autismo. É um livro muito fininho, assim, de ler em uma sentada, mas é um livro legal de se ter. Inclusive, isso aqui, ó, talvez vocês já tenham conhecido, aquele CBI of Miami, que tem uma pós-graduação em autismo, é do Dr. Gustavo Teixeira.
O autor desse livro é o dono, ou responsável, sei lá que nome que se dá, pro CBI of Miami. Então é uma pessoa que está muito dentro desse mercado e é muito legal. Vale a pena adquirir. Se você está querendo conhecer esse mundo do autismo, né? Ele é um livrinho interessante. E aí, ainda pensando em autismo, olha que legal esse livro. Esse livro que eu ganhei, eu não lembro de quem que eu ganhei, mas ele chama Meu Filho Tem Autismo. E agora? Olha que interessante. Ele é um livro criado para mães ou pais de autistas. É um livro que pega aquele pessoal que está no chamado de luto do autismo, né? Que acabou de descobrir o diagnóstico do filho, está desesperado, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E aí é um livro dedicado para esse pessoal. Então aqui vai falar sobre absolutamente tudo. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal aqui. Quer ver? Alimentação. O que e como. Sugestões para rotina de alimentação. Quando, para saber mais. Ir ao banheiro. E aí tudo eles falam. Cada títulozinho, subtítulo, ir ao banheiro. O que e como. Tudo eles colocam o que e como. E aí tem figurinhas, tá vendo? Para facilitar a vida dos pais. É um livro muito legal. Porque realmente, né, como a Nicole tá falando, não é fácil. Você entra num universo muito diferente, um universo muito particular, com muitas características novas, muitas coisas que você vai precisar aprender. Então esse livro te auxilia, né? Vamos ver, o que mais que ele mostra aqui? Eu li ele tem bastante tempo, eu não lembro muitas coisas sobre ele, mas é um livro... Ó, ajude seu filho usando apoios visuais. E aí tudo vem com imagens, tá vendo? Para facilitar a vida dos pais. Escola, simplifique as áreas da sua casa. Enfim, gente, é um livro muito bacaninha e com uma proposta interessantíssima, né? Alguém já leu esse livro? Ó, a autora Susan Larson Kidd. Aproveita para dar o print. Conseguiram dar o print? Alguém já leu ou já viu esse livro? Eu indico bastante para quem acabou de descobrir o diagnóstico e ainda não tem um grupo de apoio, não está em nenhum grupo de WhatsApp sobre autismo, se encontra perdido. Isso acontece muito comigo aqui no meu direct, de pessoas que estão no processo de diagnóstico ou que acabaram de receber o diagnóstico e não sabem o que fazer. Não tem condições de buscar um terapeuta ocupacional. Essa semana mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo pedindo ajuda, de que maneira, o que ela deveria fazer, porque ela não tem condições de contratar particular agora terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, e ela ainda não está conseguindo um tratamento gratuito, que é uma pena, né, gente? No nosso Brasil passar por isso, porque é uma quantidade muito grande de gente que não pode dar esse suporte, e a gente sabe como que é importante esse suporte na primeira infância, até os 6 anos de idade, né? Então, o livro de novo, para quem pediu, para Soraya. Eu vou tentar segurar o livro um pouquinho mais tempo, tá, gente? Para conseguirem dar o print. Todo mundo conseguiu ir? Então, ó, de pertinho para vocês pegarem o nome da autora também. Mas eu prometo que eu vou postar todas as capas dos livros nos meus stories hoje, tá bom? De repente eu posto até outros que tem ali que eu não separei. Bom, ainda sobre autismo, esse é o meu favoritão. Eu amei ler esse livro. Foi na mesma época em que eu li o primeiro livro sobre autismo. E é um livro que conta história de autistas. E aí, quando a gente sempre fala muito sobre não existe um autista igual ao outro, isso é uma frase muito comum, né? De fato, eu que tenho muitos alunos, eu sei como cada um é muito individual, como cada um é bem diferente um do outro em todos os aspectos, todos mesmo, assim, desde execução de atividade, compreensão, a maneira como que eu tenho que falar as coisas. E esse livro chama Aprendizes com Autismo. Ó, aprendizagem por eixos de interesse em espaços não excludentes. A autora é Sylvia Esther Orru, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, mas aproveitem para dar o print. Todo mundo conseguiu dar o print? Esse é um livro que conta... Bom, primeiro ele vem... A primeira parte do livro
falando um pouquinho sobre a gênese do autismo segundo a literatura científica, então como surgiu o autismo, etc. Ponderações sobre o diagnóstico, instrumento de poder para a exclusão social. E a parte 3, que é Além do Silêncio, e aí que é a cereja do bolo desse livro, e a maior parte dele, que é contando a história de autistas pelo mundo inteiro. Tem casos do Japão, Estados Unidos, Canadá, e pessoas com histórias interessantíssimas, assim. Tem algumas que eu nunca esqueci, por exemplo, tem um caso de um que sobrevoou Nova York uma única vez de helicóptero, e quando ele aterrissou, ele desenhou a cidade com todos os detalhes que tinha a cidade, as janelas dos apartamentos, ele desenhou tudo com um único voo, mostrando aquela memória incrível que alguns autistas têm. E é importante, esse livro mostra que cada um tem as suas características, e também não significa que toda criança ou toda pessoa com autismo vai ter esses super... não fugiu a palavra agora, essas características especiais, assim, que os savants têm, né? Que é de aquela memória impecável ou outras coisas, né? E aí tem várias histórias, inclusive, gente, aqui atrás, ó, tem as fotos de alguns. Sabe aqueles filmes Uma Mente Brilhante, acho que esse é o de professor de matemática, que ele tem 16 anos e já é PhD em física quântica. Todas essas histórias estão nesse livro. E olha que legal, eu até deixei marcado aqui para não esquecer. Ele conta a história da famosa Temple Grandin, né? Quem estuda, quem trabalha com autismo normalmente já conhece a pesquisadora Temple Grandin. E também uma outra história que eu achei talvez a mais incrível desse livro, que é da Carly Fleischman. Esse nome chique aqui, ela é de Toronto. E nesse livro, e aqui conta a história que ela não falava, ela não tinha comunicação verbal. E aí um dia, num momento de desespero, ela correu pro teclado do computador e escreveu HEL, que era para help, mas ela não escreveu a letra P, mas ela começou a digitar num pedido de socorro. E eu não lembro muito bem a história assim com detalhes, mas depois ela entra em crise e tal. E nisso os pais dela perceberam que ela conseguia se comunicar através da escrita. E aí eles começaram a se comunicar apenas quando ela escrevia. Eles abortaram qualquer outro tipo de comunicação com ela somente quando ela digitava no teclado o que ela queria falar ou etc. E através disso eles conseguiram, essa história mais antiga, através disso eles conseguiram descobrir por que ela batia a cabeça na parede. E ela fala que ela tinha necessidade de sentir o próprio corpo, que ela não sentia o próprio corpo. Então quando ela se batia ou batia a cabeça na parede ou alguma coisa desse tipo, que eu não lembro, era para sentir o próprio corpo. Olha que loucura isso. E aí isso auxiliou demais as coisas que ela escrevia à comunidade científica de entender como era a visão ou a sensação dos autistas. Esse livro é sensacional. Hora do print. Vou segurar um pouquinho para todo mundo conseguir tirar o print. Pessoal, vocês estão gostando? Me digam aí o que vocês estão achando, se tem livro que vocês já leram. Quero aproveitar esse momento para lembrar do workshop que vai acontecer no dia 8/6. A gente já tem um número muito grande de inscritos, mas ainda tem mais vagas. O workshop totalmente gratuito, online, que é Coordenação Motora Infantil Descomplicada, quer dizer, uma oportunidade gratuita de você fazer um workshop comigo, que nós vamos falar sobre todas essas temáticas que foram faladas nas lives. Vamos falar sobre habilidades motoras, elementos psicomotores, vamos falar sobre bebês, vamos falar sobre coordenação motora como um todo, vamos falar sobre muita coisa, né? É um workshop voltado para profissionais da área, profissionais que trabalham com criança. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá no meu perfil, clica no link que tem lá, que já vai abrir a página da inscrição, tá bom? Sim, as letras ficam ao contrário, mas dá para depois conseguir ler, não tem outra maneira, eu não sei como fazer. E depois o próprio celular, dá para editar no celular e fazer virar, ok?
E também, se você não conseguir, tiver algum livro que vocês queiram muito, gente, me manda direct, eu sou super aberto no direct, eu converso com todo mundo, respondo todo mundo, então esse não vai ser o nosso problema. Vamos lá que ainda tem bastante livro e pouco tempo. Passando um pouquinho aqui para neurociência, eu gostaria de indicar 2 livros, tá? O primeiro é A Neurociência sobre o Olhar da Psicomotricidade. Olha que delícia. Então ele fala sobre psicomotricidade com a base na neurociência. É um livro da Fátima Gonçalves. Isso já dispensa maiores explicações, né? Ela é uma professora incrível nessa área de psicomotricidade. Se eu inverter a câmera, vai passar pro outro lado. Aí não vai dar pra mostrar o livro. Enfim, depois eu vou postar as fotos das capas. É um livro muito legal. Eu não marquei nada pra mostrar pra vocês, mas eles mostram algumas atividades. Ele fala sobre a neurociência em si. Ele vem com algumas informações mais simples sobre a neurociência, mas tudo com o olhar da psicomotricidade. É um livrinho muito gostoso de ler e vale a pena. A prática terapêutica e educacional dos conceitos da neurociência na perspectiva do desenvolvimento global da psicomotricidade. Maravilhoso, né? Então, fotinho, todo mundo fazendo print. Também, gente, vocês podem anotar o nome do livro aí, talvez fique até mais fácil, né? Eu vou colocar nos stories, tá, Janaína? Eu não vou fazer um post, não, porque post carrossel só dá pra colocar 10 imagens, e aí eu acho que tem mais de 10 livros aqui. Então, quem tirou print, tirou, senão não dá tempo da gente falar todos. Sim, gente, vai ficar espelhado, não tem como ficar ao contrário. Se eu virar a câmera, a gente tá pelo Instagram, não tem como eu fazer live com a câmera ao contrário. Ele vai ficar espelhado sim, mas todo mundo dá um print depois. Outro livro legal sobre neurociência, esse já é de uma leitura um pouco mais específica, uma leitura um pouco mais pesada, assim, mas é muito legal, que chama O Cérebro Aprendiz, Neuroplasticidade e Educação. Tá vendo? O autor é o Roberto Lente. Esse foi um livro que eu comprei quando eu estava fazendo pós-graduação em neurociência. E aí, como eu disse, ele é um livro mais pesado, assim, ele vem com bastante gravura, mostrando células, neurônios, tá vendo? Ele fala bastante sobre a neurociência, claro, né? Sobre a maneira que o nosso corpo funciona, sinapse e tal, circuitos aprendizes, redes dinâmicas, e aí tudo sempre ilustrado, tá vendo? É um livro técnico, de leitura um pouco mais difícil, mas é muito legal, ó, fotinho aqui mostrando áreas do cérebro, ó, cadê? Giro angular, giro temporal médio, mostrando os giros, né, que o nosso cérebro tem, giro pré-central, percepção visual. É um livro muito legal, que vale a pena ter também, e ó, é bem fininho, tá vendo? Sabe aquele livro que você quer ler rapidinho pra pegar um monte de informações? Esse é legal. Então, momento print todo mundo, faltam pouquíssimos minutos, temos que correr. E aí, estão gostando, pessoal? Cliquem no coraçãozinho, por favor, para a gente poder chamar mais pessoas. E não se esqueçam de inscrever no workshop, hein? E aí, passando aqui para outra área, bebês. Isso aqui, na verdade, não é um livro, é a caderneta. Eu falei disso numa live, quando a gente estava falando sobre o que trabalhar em cada idade. Então é só para lembrar mesmo que a nossa caderneta de saúde, tem a masculina e a feminina, mas para o que eu vou falar isso não importa. Caderneta de saúde, ela é entregue no SUS, ela é entregue por pediatras. E ele mostra, eu separei aqui para mostrar para vocês, as escalas do desenvolvimento. Então, instrumento de vigilância do desenvolvimento de crianças de 0 a 12 meses e depois de crianças de 12 a 3 anos. Então ele fala o que a criança tem que saber fazer em cada faixa etária. Então onde está amarelinho é a janela. Lembra sobre... cada criança tem seu tempo? Tem seu tempo. Esse tempo, esse tempo, esse tempo. Chama-se janelas. Se a criança não fez o que deveria fazer dentro dessa janela, está no tempo errado e deve procurar um profissional para a gente não perder tempos preciosos de estímulo, né? Então, é legal de ter quem trabalha com criança e quer saber o que trabalhar em cada faixa etária. Então, só para dar um exemplo, ó, segurar objetos, emite sons,
De bruços, levanta a cabeça apoiando os antebraços, faz pinça, fala uma palavra, anda sem apoio, usa colher e garfo, anda para trás, tira a roupa, constrói torre de 3 cubos, brinca com outras crianças, imita a linha verbal, pula com ambos os pés. Tudo que a gente precisa saber, né? Então é muito legal de ter. E é gratuito, você não compra isso, tá? Caderneta de saúde da criança. Isso quem tem são os pediatras. Todo mundo que tem filho ganha um, tá bom? Então se você tem uma pessoa que tem filho, pede para ela e você tira uma cópia. Esse aqui, ó, vou mostrar só a capa mesmo. 125 brincadeiras para estimular o cérebro do seu bebê. 125 brincadeiras para estimular o cérebro da criança de 1 a 3 anos. Eu comprei quando eu estava montando o planejamento da Let's Grow. Usei quase nada daqui, mas tem muita coisa legal para quem está começando, ok? Gente, isso também você acha no Google. Mesmo que não seja essa escala, existem outras escalas. Não é difícil de achar, não. Cadê? Jack Silberg, a autora. Jack Silberg. E aí, o legal desse livro é o seguinte. Ele vem com a dica da brincadeira. Ele é todo dividido por idades. Ele vem com a dica da brincadeira. Mas o que eu mais gosto nesse livro, o que diz a pesquisa cerebral. Então, em cada página vem um textinho falando sobre neurociência. Ó, em relação à linguagem, o bebê já nasce cidadão do mundo. Os recém-nascidos distinguem os sons de uma língua que nunca escutaram antes. No final do primeiro ano, o bebê já é um especialista em línguas e a capacidade de distinguir os sons de outras línguas diminui muito. Ouvir mais de uma língua faz diferença no desenvolvimento da sua fala. Cada página vai ter uma mensagenzinha assim, que é muito legal. Então, print. Eu vou colocar só um para vocês poderem achar o nome da autora e depois fica mais fácil de vocês encontrarem. Todo mundo deu print? Vamos pro próximo? E agora, a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha como é que o tempo tá dando cravadinho. Nós falamos já sobre coordenação motora, sobre neurociência, sobre autismo, bem especialmente sobre bebês. E agora, sobre uma área que assim, eu acho que quem trabalha precisa ler sobre empreendedorismo, sobre empresas como um todo, né? E eu acho que é importante porque nós que somos personal kids, nós que somos autônomos, a gente é a nossa própria empresa. Então a gente tem que ler um pouquinho sobre empreendedorismo também e não ficar somente na parte técnica. E aí tem 2 livros que eu gostei muito de ler. Eu não vou mostrar todos que eu li dessa área, mas 2 que eu gosto muito. O primeiro é A Mente do Empreendedor. Esse livro aqui eu devorei, milhões de anotações. A Mente do Empreendedor, autor Kevin D. Johnson. Print. Ele é um livro, gente, de consulta. Eu li ele em formato de romance, página a página, mas ele é dividido, deixa eu mostrar para vocês aqui, entre, já não lembro mais tudo, mas estratégia, educação, pessoas, finanças, marketing e venda, liderança, motivação. E aí dentro de cada um deles, por exemplo, liderança, haja apesar daquilo que está sentindo, avance para além do seu medo, seja um delinquente, enfim, ele vai falando sobre várias partes do empreendedorismo. E aí você quer ler sobre liderança, você vai para liderança. Você quer ler sobre motivação, você vai para motivação. E eles não se prendem. Cada capítulo e cada parte dentro desse capítulo, elas são independentes e você não depende da ordem cronológica, né? Na ordem a sequência correta do livro, você lê na ordem que você quiser, tá bom? Eu vou postar tudo nos stories, gente, não se preocupem, tá? Assim que acabar eu já vou postar. E por fim, o meu livro favorito da vida, que eu li assim, com muita alegria e que eu acho que todo trabalhador, toda pessoa deveria ler. E combina tanto comigo esse livro, porque é um livro do lugar que eu mais amo nesse mundo. É o livro Os Bastidores da Disney. Gente, se você não leu esse livro, você tem que ler. E ele foi um presente. Ele foi um presente da Manu, de uma personal trainer aqui de BH, a Manu. Eu não sei se ela tá aí, normalmente ela fica aqui. Esse livro é demais. Ele
ele é uma ficção, mas ele conta bastidores da Disney, coisas que acontecem lá dentro mesmo, e por que que a Disney é a Disney. Por que que todo mundo que vai lá quer voltar. Os segredos do sucesso da mais poderosa empresa de diversão do mundo. E esse livro, eu queria encerrar nossa live contando uma coisa que mostra nesse livro e que eu achei tão sensacional, porque a gente, por exemplo, eu sou personal kids e eu tenho como concorrentes outros personagens kids, né? Então, por exemplo, a Lu que tá aí, que escreveu Sensacional, ela é uma concorrente minha aqui em Belo Horizonte, queridona que eu indico para todo mundo, e ela é minha concorrente. Só que muitas vezes a gente se prende somente a esses concorrentes diretos. A gente não se prende a concorrentes indiretos. Então vamos pensar na Let's Grow. O que a Let's Grow tem como concorrente direto? Academias para bebês. Não temos outras academias para bebês em Belo Horizonte, então eu não tenho um concorrente direto. Mas eu tenho os indiretos. Natação, escola de música, por aí vai. E esse livro, ele me cutucou de uma forma tão interessante, porque ele me mostra que eu sou concorrente da Coca-Cola, por exemplo. Eu sou concorrente da Amazon, por exemplo. Por quê? Porque o meu cliente, ele também é consumidor de outras empresas. E quando esse cliente liga para o saque da Coca-Cola, ele vai ser atendido por uma pessoa muito bem treinada. Ele vai ser atendido por uma pessoa qualificada para fazer aquele atendimento, né? Estamos falando de uma empresa gigante. A própria Disney, se você entrar em contato com a Disney, você vai ser atendido por uma pessoa que vai te tratar como um anjo na terra. E aí esse cliente que ligou para a Disney, logo em seguida ele liga para você. E aí você fala com ele de uma maneira como ele não sendo um anjo na terra. Ele vai te comparar com outra empresa, mesmo não sendo concorrente direto, mesmo não sendo concorrente indireto. Então a Disney também é seu concorrente. A Coca-Cola também é seu concorrente. Então se você é terapeuta ocupacional e tem o seu consultório, não pense que seus concorrentes são somente outros terapeutas ocupacionais. Você, professor de natação, é concorrente, sei lá, de um restaurante muito chique na sua cidade. Então isso é uma das partes que mostra nesse livro e que todo profissional deveria ler. Toda pessoa deveria ler, na verdade, né? Então, Nos Bastidores da Disney, tem várias edições e é um livro que todo mundo deveria ler. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa live de hoje, nossa última live, nosso último Dedo de Prosa. Próximo encontro nosso agora vai ser no nosso workshop, que vai ser maravilhoso, que eu vou poder passar novamente tudo que foi falado nessas lives, tanto conteúdo bacana, que tanta gente gostou tanto, e falar de uma maneira mais teórica um pouco, com algumas informações mais aprofundadas, porque como era dedinho de prosa, não dava tempo, agora nós vamos entrar para falar com tempo, né? Vai ser um encontro muito bacana, gratuito, online, e que a gente já tem bastante inscrição, mas eu quero o máximo de pessoas possíveis, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu quero transformar esses profissionais que estão começando sua carreira em profissionais que daqui a pouco não tem mais vaga, não tem mais horário, que nem eu, que os pais me ligam todos os dias e graças a Deus eu não tenho horário disponível. Aliás, vagaram 2 horários essa semana. Olha só, semana que vem, se bobear, já não estão liberados mais. Quem quiser fazer a inscrição, ó, fernandoprovete.com.br, mas o link tá lá na minha bio. Eu ia deixar aqui para eu postar e esqueci antes de entrar na live, mas ó, vou fixar aqui. Cadê? Fixar comentário. Por favor, quem quiser se inscrever, entre nesse link que tá aí. Ele tá lá na minha bio, tá bom? Um beijo para todo mundo. Muito obrigado por todos que participaram aqui hoje, todos que participaram das lives que a gente fez. Foi um momento de muito aprendizado para vocês e para mim também, tá bom? Porque como eu sempre falo, quem ensina, aprende. Um beijo para todo mundo.